Fala aí, galera bonita, estamos aí, né, novamente para gravar o nosso programa, né, de podcast, né, uma alegria muito grande nós estarmos aí em mais um programa. Hoje nós estamos aqui, né, 2 líderes jovens, né, na área da liderança, e foi bem legal, viu como casou bem, gurizada? Vocês são, acho que foram dos últimos líderes aí que assumiram algum GA, mas eu gostaria que vocês, aqui quem fala para vocês, né, é o pastor Colares aí, que tá à frente aí desse programa aí, junto com esses meninos aí que são bênção. Mas eu gostaria de que vocês se apresentassem, né, dizendo o nome de vocês e qual GA que vocês lideram, né, pra gente dar seguimento ao nosso projeto. Eu fico se olhando uma cara do outro. São duas carinhas bonitas, não adianta. Vai. Meu nome é Jonathan e eu lidero o GA Levi. Amém. Amém, meu nome é Charles, ou Lucas, tanto faz, depende de quem me conhece da intimidade, e eu lidero o GA Ágape. Legal. Então nós temos 2 jovens aqui, né? E nós vamos debater algum assunto aqui também, mas também na mesma linhagem, né? Falando sobre liderança, né? E quando a gente fala liderança, né? Como eu falei no último programa, não tem como a gente não dizer que a nossa base, né, é Jesus. Para mim é o maior exemplo que tem de liderança, né? E além deles nos ensinar que ser líder é servir, e não ser servido, ele também diz que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, né? Eu sempre digo para o pessoal, né, que ser líder é muito fácil dentro de uma sala. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero que vocês me digam qual foi o processo de vocês chegarem a ser líder, né? Como é que foi? Vocês eram membros de algum GA? O que gerou no coração de vocês de serem líderes? Primeiramente, para ser líder, cara, a gente precisa passar por um processo de transformação. Não é simplesmente tu chegar na igreja hoje e faz um curso ali de liderança e tu já é líder. Eu creio que cada um de nós que se tornou líder hoje, a gente passou por um processo com Jesus, a gente passou um processo de se converter, um processo de conhecer a Cristo, um processo de mudança de personalidade, mudança de caráter, mudança, pra gente poder cuidar de alguém, a gente precisa passar. Pra gente poder cuidar de alguém, cara, a gente precisa, cara, a gente necessita ser cuidado. E é uma coisa que a gente tem isso na nossa igreja, a gente tem cuidado, a liderança tem cuidado. A liderança, ela não é simplesmente jogada ali, faz o teu trabalho, a gente tem cuidado dos nossos pastores. E a gente já vem caminhando com Jesus há algum tempo, e a gente já vem com essa caminhada de mudança, entendeu? Pra gente poder cuidar de alguém. Isso é a parte mais importante na vida de um líder. Amém. E tu, Lucas, como é que foi teu... Aleatório, do nada. Caiu no colo? Simplesmente caiu no colo. Não, na real, eu era cristão, sempre fui evangélico, desde novo. E eu tava um tempo bem estagnado, até antes de voltar pro Ministério Vivo, já fazia parte antes. Tava bem estagnado, assim, não tava andando pra frente, não tava andando pra trás, não tava evoluindo espiritualmente. Aí quando eu fui pro Ministério Vivo, eu comecei a buscar isso, de evoluir, de poder crescer espiritualmente. E isso acabou abrindo algumas portas, que foi ao decorrer da caminhada, assim. Tu busca Deus, busca o espiritual, e Deus, ele te honra. Quando a gente busca fazer o reino, a gente busca fazer a obra dele, ele automaticamente te honra, porque os 2 sonhos se unem, assim. Por isso que eu falo que foi meio que sem querer. Eu não fui com o intuito de virar líder, não queria liderar, não era assim, eu vou entrar na igreja porque eu quero virar um líder. Não foi, eu tava indo no GA dos adultos, e pelo fato de eu conhecer um pouco da palavra, desenvolver um pouco, eles começaram a me enxergar com outros olhos, já de cara, assim. E quando eu passei pros jovens, foi... Um outro GA adulto. Isso, era do GA adulto. E foi parecido, quando eu passei pro GA dos jovens, o nosso líder também pensou a mesma coisa. Já tinha, os supervisores conversam, já passou mais ou menos, acredito que passou um feedback para ele.
E aí eu fui convidado, por isso que eu falo que foi meio aleatório, assim, porque eu não fui buscando ser líder, não fui aquela pressão. Até hoje, até esse tempo eu tava conversando no GA sobre os jovens que estão a fim de liderar, eu falei pra eles, se vocês querem liderar, não liderem com pressão. Porque a melhor coisa que tem é tu ir lá e fazer, ir embora e, cara, aí tu vai fluir, Deus vai te usar. Porque se tu for com aquela coisa, tem que ser perfeitinho, tem que ser bonitinho, tem que acontecer assim, tu acaba te pressionando e não flui. E o fato de ter acontecido, simplesmente aconteceu, sem eu ter corrido atrás da situação, né? A situação acabou correndo atrás de mim. Deus fala que se a gente busca o reino, as bênçãos alcançam a gente. E eu acredito que é uma bênção. A gente poder pastorear é uma bênção, poder ver, ajudar, poder falar a palavra de Deus para quem precisa. Muitos jovens estão entrando em depressão hoje em dia, muitos novos. Pô, é palavra difícil de falar. Muitos novos. Novos. É difícil. Novos, muitos. Aí. É isso, aí. A chance de estar ali, a chance de tu estar ali podendo fazer o reino, que gratifica a gente, que é o nosso salário, né? Poder ver Deus se agradando da gente ali. A pergunta que não quer calar assim, né? Lá vem. Eu sei a resposta, mas eu acho que o povo vai querer. Pessoal, nós vamos falar muito sobre GA, tá? Grupo Aviva, que é semelhante a células em muitos lugares aí. Vocês queriam ser líder? Eu não queria, né, cara? Tipo, foi algo que cara, eu tenho certeza, mano. Tipo, com toda a certeza no meu coração que foi algo que Deus gerou no meu coração. Porque eu saí de uma igreja que queriam que eu fosse líder, né? Entendeu? Eu abri um GA aqui na minha casa. E aí a gurizada, eu quero que tu vire líder, porque preciso fazer a obra. E eu dizia, não, que obra? Eu faço a obra de outro jeito, não quero liderança. E aí foi a forma que eu caí no Aviva, né? E aí, eu me lembro que foi tu mesmo que falou pra mim, lembra? E aí, o que tu falou mesmo? Que liderança? Como é que é? Eu nem lembro mais. É, pessoal, assim, ó. Aí tu falou pra mim, tu veio falar pra mim assunto de liderança, né? E eu falei, cara, já saí de uma igreja dos caras me incomodar. Tinha uma pressão, né? Me botar uma pressão pra virar líder, e eu não quero isso. Entendeu? Longe de mim, liderança. E quando foi que eu te convidei pra ser líder? Nunca me convidou. Aí o que tu fez? Olha o que aconteceu. Aí teve o imã, né? E eu dizia pra Deus, cara, eu não vou fazer o imã, eu não quero o imã. Pra quê? Pra líder? Eu não quero, né? E aí, eu queria ficar só na área da música, do louvor ali. E aí, eu me lembro que no primeiro dia de imã, eu cheguei no momento lá que tava começando a aula pra dar meu nome pro imã. E foi daí, aí eu fiz o imã, mas eu não tinha vontade, sabe, de, eu vou... Te fez junto? Eu vou liderar, entendeu? Vou virar um líder. Eu não queria, entendeu? Eu peguei simplesmente, só ia fazer o imã. Quando eu terminei o imã, cara, começou a gerar no meu coração de assumir Após o término, quando terminou, na formatura, gerou? Foi na formatura ou foi antes? Foi depois, na real. Vou tentar, né? Porque, eu me julgo muito, sabe? Eu me analiso muito. E, eu pensava, cara, o que eu... liderar, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? E eu não me achava um cara capaz, questão da liderança. Mas a partir que eu me coloquei à disposição a Deus pra mim trabalhar, cara, pra mim fazer a obra, velho, algo começou a mudar meu coração, sabe? Mudar minhas atitudes. Primeiramente começou a mudar minhas atitudes pra mim me vigiar, pra mim ser exemplo pra gurizada. E eu sei que eu tenho muito erro, sim, tem muito pra mudar, mas pode ter certeza que o Espírito Santo tá cada dia na minha vida me incomodando, assim, me mostrando, não faz isso, faz aquilo, sabe? Amém. E aprendendo a cada dia. Glória a Deus. Fala, filho. Qual era a pergunta? Falou 2 horas aqui, nem lembro. Tu queria ser líder? Não, na real não, que nem eu falei antes aqui, o intuito, assim, quando eu entrei não era ser líder. Eu acabei fazendo o imã, porque pediram, até foi por causa dos líderes quando estavam no GA de adulto. Eles me passaram esse direcionamento pra fazer, e eu fui fazer pra aprender também. E não, pior que eu não queria ser, não. Acabou que quando eu fui pros jovens também, recebi um convite também, né? Mas eu também, aí me surgiu interesse nos jovens, porque eu vi que havia uma necessidade. E nos adultos já tinha muitos líderes, havia uma necessidade de multiplicação, mas uma necessidade eu senti que não tinha. Nos jovens eu senti que
que até teria uma, aí eu pensei, então não custa nada tentar. Ouvindo vocês falarem assim, a gente percebe, né, que cada vez mais que as coisas não são nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Estou falando com o Jonathan aqui, eu nunca convidei ele para ser líder, né, pelo que ele me falou, mas Deus começou a trabalhar no coração dele, né, para que ele viesse ter esse entendimento, né, do posicionamento dele, o quão importante é nós estarmos na presença de Deus trabalhando, né, o reino em obra. E eu acredito que vocês é a mesma coisa, né, de a importância, porque hoje eu acredito que tu já não tem mais essa mesma visão, né? Hoje tu entendes real, né, a importância, tu não, vocês, a real importância hoje está trabalhando no meio da juventude, né? Um grande exemplo foi uma vigília que nós fizemos agora uma semana atrás, né? Que foi, para mim, foi ótimo, foi excelente, né? E eu acredito que para vocês tenham sido. Mas eu vou passar para vocês, pode falar, filho, fala. Não, a vigília foi bom, né? Foi ótimo. E pro nosso crescimento, eu acho que foi extremamente importante, né? Não, mas seguindo do ponto que tu falou aí sobre o ponto de vista, assim, quando eu cheguei, eu senti que tava bem aleatório, assim. Até quando eu me formei no Rio, eu fiquei até pensando, cara, como é que eu cheguei aqui do nada? Do nada. Caí de paraquedas, né? Literalmente. Só que hoje eu já vejo que de uma forma diferente já. A real importância que a gente tem na imposição na vida de quem precisa, tanto dos jovens, tanto dos próprios pais desses mesmos jovens, de as palavras que a gente fala, o jeito que toca eles, que muitas vezes a gente acha que não toca. A gente fala uma coisa, muitas vezes já passei por situação no GA de eu conversar ou falar uma coisa com o jovem e daqui a um pouco o jovem fica super abalado com aquilo que eu falei, ou levar muito a sério uma brincadeira. Não que eu fiz brincadeira pesada, mas pode até de outros jovens mesmo, ou de eu falar uma palavra, eles pegar aquilo ali e brincar na cabeça e eu até ficar pensando, parei, quando eu for falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, a gente tem que ter plena certeza, assim, porque se tu fala uma coisa errada, eles levam, que é influência, a vida cristã, assim, espiritual, acaba vindo ali, né? É uma importância muito grande. Vocês têm noção hoje, tu, Jonathan, que hoje tu não é somente líder dentro de um GA, mas sim, né, dentro de um grupo de jovens aí, que a gente trabalha em torno de 120, 140 jovens aí, tu tem consciência real, né, o peso que tu tem como líder hoje? Consciência a gente tem, né? E a gente sabe o peso que tem, né? A gente ser influente para muitos jovens aí. Principalmente a juventude aí que gosta de zoeira, e a gente muitas vezes tem que ter sabedoria, né? A gente tem que ser muito sábio, cara, para liderar jovem. Tu tem, que nem eu falo, tu tem que amar 10 vezes mais, sabe? Tu tem que fazer tudo mais para um jovem, mano. Tu tem que ter 10 vezes mais paciência do que com um adulto, cara, sabe? Porque jovem, ele é difícil de dar o ouvido, sabe? E a gente tem que ter estratégia de conseguir conquistar a atenção dele. Porque jovem, ele gosta de zoeira, né, cara? E a gente às vezes tem que ter estratégia de saber o momento de falar, sabe? Jovem, tu tem que saber o momento que tu vai falar e o momento que tem que calar. Tem momentos, cara, que tu tem que esperar ele sair do teu abandonar tudo, esperar ele voltar e te dizer, cara, tô todo ferrado, sabe? Aí é o momento de tu chegar e falar, sabe? De tu aconselhar, de tu ser firme, sabe? Às vezes o jovem tá ali e a gente quer botar pressão e dizer, não faz isso, que é errado, não faz aquilo. E o jovem pega e ele faz mesmo assim, sabe? Para o jovem tudo é mais difícil, né? Ele não teve lá fora e quebrou a cara, sabe? E aí tu vai ali, tá te doando pro cara e o cara tá nem aí pro pastel. Não quer nem saber, né, mano? Sabe? Mas aí quando ele vai lá, se arrebenta e volta, o cara, pode ter certeza, uma hora ele volta, mano. Sabe? E aí sim, aí é o momento de tu saber ser firme e falar, cara, sabe por que tu tá passando por isso, velho? É porque tu cometeu isso errado. Posicionamento, mano. né? Esse é o momento de tu falar, sabe? Às vezes a gente tem que se calar, cara, sabe? Às vezes, momento jovem, tu tem que calar, porque se tu, no momento errado, tu tentar chamar atenção, aquilo vai gerar uma discussão, sabe? O cara vai acabar te magoando e tu vai acabar magoando o cara. Então, às vezes é melhor... Palavras têm poderes, né? Às vezes é melhor tu ficar quieto, deixar o cara um pouquinho de canto, sabe? Vai mandar uma mensagem de amor, sabe? Vê, cara, bom dia, como é que você tá? É bem isso aí mesmo que eu vejo dos jovens também, é que eles nunca quebraram a cara. Tem que esperar vir e tu dizer, cara,
botar ele no direcionamento cristão é difícil. É porque difícil. ele também não tá conhecendo mais o mundo. Ele tá recém conhecendo, não conhece ainda no caso. Mas hoje eu acredito que nós, através do trabalho que está sendo feito, né, no nosso ministério, o Ministério Vivo ali, com a juventude, a gente acredita que a gente estejamos andando no caminho certo, porque nós temos um grupo consolidado. Um grupo consolidado que é muito difícil hoje disso acontecer. E eu tenho aqui algumas perguntas, né, para nós todos aqui, dos jovens, então, dos líderes dos jovens aqui. E eu vou mandar a primeira pergunta para vocês, é uma bomba, né? A vez do Lucas agora, direto. Olha, eu vou fazer para vocês e eu também vou responder depois que vocês falarem, né? Porque a liderança de vocês não é a mesma minha. Então, a pergunta foi feita pelo nosso líder, né? Eric Nunes, né? Filho abençoado aí. Como foi, ou como está sendo, né? A sua liderança com vocês? Ou seja, os pastores de rede de vocês, como é que é? Os pastores de redes com vocês hoje? A minha é muito ruim. Como é que eu tô? Péssimo. Vou até trocar o ódio. Que luta, né? Eles vão até trocar, eu acho, de supervisão pelo de rede. Não, a questão de liderança, da minha parte, eu acho muito boa. Eu tenho muito contato com o pastor Colares, tá aqui comigo. Não sou eu que tô fazendo, gente, essa pergunta. Isso aí foi de um líder, né? Que fez pra eles aí, pessoal. Não, mas assim, ó, a questão é a gente sempre precisa ter um teto espiritual, ter alguém que corre por nós. Assim. Eu sentia bastante falta de uma aproximação de pastores na minha vida, assim. No outro ministério que eu fazia parte, eu sentia um distanciamento. Eu fazia parte do ministério de meu pai, minha mãe e meu pai praticamente. Meu padrasto, no caso, eles são pastores e eles me pastoreavam. Só que eles sentiam já no coração deles, já como eu era filho deles, filho de pastor, músico da igreja, eles já sentiam uma segurança, assim, o Lucas tá seguro. Só que, na verdade, eu não tava e acabava se sentir bastante. Quando, agora no momento que eu vivo com a supervisão sobre mim, sobre a supervisão dos pastores, eu sinto esse cuidado que eu já não tinha, uma aproximação maior, de saber que eu posso contar. Que nós trabalhamos, né, eu e minha esposa, a Elisete, nós trabalhamos com a juventude. A pastora Elisete. Né, ela não pôde estar presente aqui, mas tenho certeza no próximo aí estará conosco aí. Amém? Então, vamos para a resposta do nosso líder ali. Vai lá, Jonathan. Qual era a pergunta mesmo? Vamos lá. Como tem sido a tua liderança com relação a pastores, né? Como é que tem sido aí essa liderança? Pô, tem sido boa, né? Eu não tenho que me queixar da minha liderança, dos meus pastores. Eu não tenho queixa de nenhum pastor, porque na nossa igreja, graças a Deus, tem bastante pastores, não tenho um problema com nenhum. Todos são amados, assim, e eu sei que eu posso contar com qualquer um. Porque, graças a Deus, ali na Aviva a gente é união, sabe? É uma coisa que eu enxerguei no Aviva foi o amor, sabe? Foi a união. Unidade. É a unidade, sabe? De poder contar. E a questão da Rede Vermelha, cara, os pastores são top, né? Não tem o que falar. E aquilo, né? A gente gerou uma amizade e a gente se tornou uma família, sabe? Acho que isso aí é uma coisa muito importante. Uma coisa né? muito importante, sabe? A gente se vê família, sabe? Cara, a gente se vê o pastor como pai, sabe? Vê a pastora como mãe, sabe? Isso é muito... O pessoal, a gente estão rindo aqui. É pra engolir o microfone. Assim, nós temos aqui um guitarrista que não canta, ele não canta, e o baterista, né? Que são ministros, são da área do louvor. E eles não têm um hábito de estar falando no microfone, então a gente fica dando risada porque um fica cutucando no outro. Fala mais perto. Eu tô rindo também que a gente direcionou pros pastores, só que eles são pastor de rede. E são pastores de rede e abaixo deles tem os supervisores que nos cuidam e a gente acabou pulando os supervisores. Assim. A supervisão é muito boa, tem bastante contato com o Lipe, que é o nosso supervisor, que tá no outro programa, vai aparecer aqui, ou já apareceu, eu não sei. E que eu vou editar, eu vou ver. Mas é muito boa, tem bastante contato com ele. Na questão de GA, de célula, assim, eu consigo lidar bastante. Ele passa bastante ideia, bastante visão que ele tem, já por mais tempo.
E eu também consigo passar bastante coisa pra ele de novidade, só que algumas ele não compra tanto. E é muito bom, assim. Eu sinto uma proximidade muito boa, porque a gente não se sente sozinho nunca, entendeu? Quando na questão de GA eu começo a me sentir mal, eu tenho o Lipe pra contar, tenho os pastores pra contar, e na questão pessoal, o Lipe ele acaba sendo mais novo do que eu sou casado, ele ainda não é, então tem alguns problemas que eu já passo que ele ainda vai passar. Eu acho que na questão pessoal ele me ajuda, mas não consegue ter tanta experiência assim. Sim. Só que aí vocês como pastores, tu e a pastora Zete, aí é nota 10, você consegue passar muita coisa. Pô, quando a gente tá perdido, pô, teve uma ou duas vezes já que eu tava bem abalado, que eu chamei pra vocês pra conversar e, pô, deu abriu a cabeça assim, cara, poxa, tu tem que ter um direcionamento, que tu sai do beco, assim. Sai mesmo, Falando do Lipe, cara, apesar de a gente ter uma diferença de idade, assim, todo mundo fala, tipo, já me falaram, né? Ah, o Felipe vai ser teu supervisor, mas... Só esse microfone, cara. Tu vai ser... O Lipe vai ser teu supervisor, ele é novo, tu é bem mais velho, sabe? Já me falaram isso. Ah, tu vai pros jovens, pô, tu tem 31 anos, cara, tu vai pros jovens, sabe? Um menino. Vai voltar pra trás, tá com 31, sabe? mano? Tô com 31. Chega a 33, tá, mano. E tu, 50? 54. A Karina tá ajudando. 54, Esses dois, né? 54. A Karina tá ajudando, hein? 28. E tipo, cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi... Posso terminar? Fala. Uma Tô coisa... falando com o operador de mesa. Vou botar o microfone na mesa aqui. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi honrar as pessoas, tipo, foi ser submissa, sabe? Ser obediente. Eu era um cara muito revoltado, muito rebelde. E tipo, eu não obedecia a minha mãe. Ele não dizia onde é que eu ia, qual a hora que eu ia voltar. E eu saí e já era, sabe? Era um cara revoltado, tipo, não dava satisfação pra ninguém. E tipo, hoje Deus mudou meu coração, sabe? Uma forma muito grande. Que apesar de a gente ter uma diferença de idade, eu e Lipe, cara, eu consigo escutar ele, sabe? Eu consigo honrar ele, eu consigo respeitar ele, sabe? Eu consigo escutar ele, sabe? Sim. Eu consigo dar ouvidos pra ele, sabe? Extremamente importante isso. Isso é muito importante a gente aprender a honrar, sabe? Esses tempos eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava... O Lipe tá pedindo pra ele levantar o microfone há horas. E a gente tava... Respeitar e honrar. Dá licença, irmão. Obrigado. É minha vez, tá? E escutar ele. Que luta. E aí, a gente tava conversando sobre doutrina, né, cara? Porque tem muitas igrejas que são diferentes, entendeu? Eu já andei em muitos lugares, já andei em muitas igrejas, sabe? E uma coisa que eu aprendi foi a respeitar conforme ela, sabe? Eu aprendi se tem uma regra numa igreja que eu tô indo, cara, eu vou respeitar aquela regra, sabe? Amém. Isso é necessário, eu preciso abrir mão, sabe? Isso Abrir mão dos importante. meus gostos, sabe? Pra honrar o lugar onde eu tô. Porque muitas vezes a gente quer ir contra, sabe? A gente quer ir numa igreja, tipo, assembleiana, mano, e o cara quer chegar de bermudão lá, bonezão, metendo o terror e jogar a goela abaixo pros caras te aceitar, sabe? Sim. Só que a visão dos caras é diferente, mano. Entendi. Sabe? Mas tu precisa respeitar aquilo, tu precisa ser obediente àquilo, sabe? Tu tá levantando maldição pra tua vida se tu for um cara rebelde. Amém. Se tu não tá feliz ali onde tu tá, meu, pega o teu banquinho e dá a tua bandinha. Sabe? Verdade. Mas é melhor tu sair do que tu ficar ali por rebeldia. O que houve? Não, que tá... Ah. Não, eu tava... Por isso que eu fiz quando eu fizer o sinal, você já sabe que eu não tenho que cortar. Agora... Ainda tem dentro dessa pergunta, tem outra pergunta, eu tenho mais duas. O bagulho envolve, não? É, sim, começa a engessar. Tá Ele começa engessadão, mas ele desenvolve.